Estúdio Boa Vista. Estúdio Boa Vista. Estúdio Boa Vista. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Estúdio Boa Vista aqui pela TV Erechim nesta noite. Sempre com o apoio da Grapol, toda a linha de imóveis para escritórios, também a DC2, publicidade, formaturas e eventos em geral. Tive algumas formaturas DC2, olha, estão trabalhando direitinho os guri lá, hein? E a Gráfica Cartaz, soluções personalizadas em material gráfico e cartonagem. Agora também é digital, Salus Locke e Gigi Lazarotto. Presidente, acho que é a mesma pergunta que nós iríamos fazer. Presidente, passada a tempestade, passado o momento difícil, o que vamos fazer com a Cotral agora? Bom, Egídio, nós temos muitas tarefas ainda para desenvolver e para chegar naquele ponto que a Cotrel e seus associados e seus funcionários e as pessoas que gostam de uma cooperativa almejam. Nós temos alguns desafios ainda. E isso, nós temos bem claro conosco esses desafios e que são grandes ainda, porque nós falávamos em um ou dois segmentos, né, de produtores, de fornecedores, mas nós temos, né, um desafio muito grande para ajustar impostos e instituições bancárias. Mas o futuro da Cotrel, eu vejo ele como muito promissor. E eu não vejo a Cotrel de uma forma como estava estruturada no passado. Nem vamos entrar em administração, vamos pensar na estrutura da Cotrel, em que ela fazia todas as etapas dos negócios que ela tinha. De aves, de suínos, leite, só não fazia indústria, né? Buscou entrar em piscicultura, em fruticultura também, que nós estávamos discutindo aqui. A alcachofra, né? Mas em fruticultura e em leite não se chegou até o final, que era a indústria. E eu não vejo a Cotrel estruturada dessa forma, fazendo tudo. Até porque, fazendo tudo, gente, você precisa de um capital de giro muito grande. E como cooperativa é difícil de você ir buscar recursos, porque você tem um quadro social e você tem dificuldade de aportar capital do quadro social, diferentemente de uma sociedade. Presidente, nós temos um contrato com a Aurora em vigor, renovado em 2007, previsão de 10 anos, isso quer dizer tem mais 8 anos. Isto. Até lá, os frigoríficos de aves e suínos ficam alugados à Aurora. Isto. A Cotral, de alguma forma, pensa em reassumir isso dentro dessa linha que o senhor está falando? Eu vejo que nós temos por obrigação deixar cada ano que passa a cooperativa mais preparada para isso, sim. De formas de que no momento em que houver o término do contrato, nós tivermos esta opção de a administração que lá estiver, né, puder pensar e pesar. Quer dizer, é importante a cooperativa voltar a ter os frigoríficos e trabalhar como estava trabalhando, ou é importante manter uma empresa como a Aurora de parceira, fazendo esta parte da plataforma dos frigoríficos para frente? Que você sabe, Salus, e aqui aos telespectadores, Egídio e Rodrigo, que este mercado é mercado de grandes. É mercados de concorrência grande. Exemplo, essa dia pegou que se uniram. O que fizeram? Quer dizer, então, com exportações, Salus, com um volume de recursos muito grandes, e mesmo assim tiveram dificuldades. Por que acontece isso? Justamente o que eu estava falando. Do início da cadeia, de uma avó de frango, de uma avó de suínos, até financiar o consumidor que precisa financiar lá, quando você vende o frango ou vende um salame, que precisa dar mais 30, 40, 50 dias de prazo, é um período muito longo e que precisa muito recurso para isso. E uma cooperativa, eu vejo dificuldades hoje, não falando em Cotrel, falando nas cooperativas, em ter todas estas etapas. Agora, eu vejo a Cotrel fazendo a etapa mais importante, que é dentro dessas cadeias, que é a produção e a relação com seus produtores. Que essa é a mais importante. O funcionário é importante, a marca é importante, a indústria é importante, mas é mais fácil de fazer. A produção é que é mais difícil, a organização da produção. O fomento. O fomento.
né? O investimento nisso, a genética que tem que estar sempre atenta, que muda. Agora o consumidor quer um suíno com menos toucinho, com mais toucinho, quer um frango com carne mais macia, menos macia, enfim. Você tem que ir seguindo o mercado, isso você faz com genética, isso você faz com tecnologia, com manejo, e precisa investimento por parte do produtor também. Então, eu vejo assim, cada instituição, pessoal, fazendo a sua parte, e não mais uma instituição fazendo toda ela, porque fica muito pesado. E vale a mesma lógica, para o falado no intervalo, em relação às pequenas propriedades na região, né? De cada produtor se especializar numa área. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma, exatamente, Egídio. Assim, ó, nós enxergamos a região do Alto Uruguai uma necessidade muito grande de diversificação. Quer dizer, quanto mais diversificação, quanto mais culturas, mais criação nós tivermos na região, mais possibilidade de você desenvolver a região. Agora, a propriedade do produtor é que tem que ser especializada em uma ou duas atividades. E daí o produtor se profissionaliza, ele vai em busca de conhecimento, ele aceita. Por isso que eu falava antes, você tem que gostar da atividade. E para gostar da atividade, você não pode ter só uma, porque não vai agradar todo mundo uma atividade só. É que nem modelo de carro, não pode ter só um modelo de carro. Por isso que tem as empresas de carro, o que fizeram? Cada ano lançam mais e mais modelos de carro, porque agrada um número maior de consumidores. O senhor acredita que o produtor pode despertar para isso sozinho? Não, difícil. Não, é difícil. Porque isso implica uma mudança cultural, Sim. que é a mais difícil de todas para ser implementada. É a mais difícil. Que atores têm que interagir, então, para que isso aconteça? Que atores, assim, por isso que eu vejo a importância da Cotrel nesse meio fomentando, orientando, assistência técnica, e nós temos os produtores, e o produtor ele tem que ir em busca daquilo que ele gosta e daquilo que é a atividade dele, aliás, a propriedade dele, mais se encaixa naquela atividade. Se é uma propriedade que tem bastante água, por que ele não entrar em atividade de peixe? Né? Se a área dele de água daqui a pouco é maior do que a área de terra que ele tem. E existe isso. E ele gosta de frango, tem a possibilidade de entrar no frango, se profissionaliza no frango, tem um frigorífico, tem outro frigorífico de suínos, tem uma indústria de leite que nós temos que buscar. Então isso, as instituições e buscar parceria, por que não? Quando a Aurora veio para cá, nós fomos mal interpretados, porque nós entregamos o que tinha de melhor para a Aurora. Mas não é o melhor para a Aurora. O que é o melhor? O melhor é o todo. E se cada um fizer bem a sua parte, fica bom para todo mundo. Né, presidente? Se fosse tão melhor como alguns falavam, a Perdigão e a Sadia não teria se unido. Não teria se unido. Por que chegaram nesse ponto? Né? Porque viram que o melhor caminho é se unir, mas fazer uma força junto. O que a gente vê falar da Aurora em Erechim é que falta ainda um envolvimento da Aurora com a comunidade. A comunidade não sente a Aurora sendo como algo nosso, né? Tu conversa. Como tinha aquela relação, as pessoas enchiam a boca para falar da Cotrel, porque a linguiça camponesa da Nobre. Esse sentimento que se perdeu, acho que aí tem uma dificuldade de aceitar a Aurora, por falar. O bairrismo, o que é isso? Ou é a Aurora que não estava se aproximando demais da comunidade?